professora Deise e vou lecionar a disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Emaús. Vamos a algumas orientações, hein? Então procure um lugar limpinho e bem tranquilo para realizar as suas videoaulas. E as atividades façam com bastante carinho, hein? Pois todas elas são baseadas em nossa videoaula. Então, prestem bastante atenção. Peguem aí um livro de história, pois iremos aí, fazer atividades dele. Combinado? Então, vamos lá, hein? Feche os seus olhos. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a nossa aula de hoje. Então, repitam comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula e peço ao Senhor que esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Isso aí. Então, vamos lá, hein? Vamos começar a nossa aula. Vou fazer a chamada e vocês aí respondam presente. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Também quero aí, manda uma fotinha nova para colocarmos aqui, para mudarmos o rostinho aqui, tá? Então, quando vocês forem lá mandar, escrevam lá, que é para nossa chamada, tá? Então, eu aguardo fotinhas suas, tá bom? Beijo para vocês, hein? Para todo mundo aí. Vamos lá. Nós temos aqui uma correção, tá? Lá na página 156. Abram aí. Lá está falando de duas imagens. E nós vamos respondê-las aí, Hora de escrever. Quantas pessoas há na família representada na imagem 1? Eu deixei aqui, a imagem 1 aqui para vocês verem, Vamos ver quantas pessoas vocês já fizeram aí? Vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 pessoas que tem ali. E na imagem 2, quantas pessoas tem? Nós temos 3, né? Um nenenzinho, a mãe e uma menina. Qual imagem representa uma família atual? A imagem 1 ou a imagem 2? A imagem 2, né? Hoje em dia não temos, né, famílias com muitos filhos. Hoje em dia são poucos, são 2, são 3, né? Temos poucos. O que permanece nas duas imagens? Bom, permanecem, que tem animais. Olha para você ver. Tem animal embaixo e animal em cima, tá? Temos também aí mãe e filhos, né? Que outros tipos de famílias diferentes das representadas você conhece? Mãe e pai com poucos filhos, né? Então aqui, hora de desenhar. Desenhe um acontecimento importante na vida da sua família. Qual é o acontecimento importante que teve aí na sua família? Então, vocês, eu tenho certeza que desenharam aí. Então, vamos lá à nossa matéria nova, que é a criança e a moradia. Bom, a moradia tem história. Sabia que a nossa casa tem uma história? E eu tenho certeza que a mamãe e o papai podem contar para vocês a história da casa de vocês. Então, vamos lá. Hora de brincar. A família de Fernando e João Pedro se mudou para uma casa nova. Vamos visitá-la? Descubra onde dorme Fernanda, João Pedro e seus pais. Enumere de acordo nos quadrinhos perto da janela. É só seguir a pista. Então, nós temos 3 pistas. Olha, o quarto 1 é a janela do quarto de Fernanda, que tem uma cortina com laços azuis. Vamos lá, você sabe qual é? Muito bem! Então, no quadradinho, vocês vão colocar o numeral 1. No quarto 2, é a janela do quarto do João Pedro. O quarto dele tem estrelas na vidraça.
Então, nos vidros da janela dele tem estrelas. Vocês já identificaram aonde que é? Muito bem. Então, vamos colocar o numeral 2. E agora, a janela do quarto dos pais das crianças tem um vaso de planta. Vocês conseguiram identificar aonde que está a janela? Muito bem. Vamos colocar o numeral 3. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho quem constrói as moradias, que são algumas profissões das pessoas que constroem as casas. Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Algumas atividades requerem estudos de um dado conhecimento, como as profissões de médico, advogado, engenheiro, biólogo ou arquiteto, ou até mesmo até professores. Então, olha, as profissões são muito importantes e hoje vamos falar de algumas delas que elas são para construções de casas. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Prestem bastante atenção. Primeiro, nós vamos falar de um arquiteto. O que é um arquiteto? Bom, um arquiteto são aqueles que fazem a planta de uma casa. O profissional competente é o arquiteto. Então, é ele que planeja a casa, é ele que faz uma planta, ele que designa quanto é o tamanho do banheiro, o tamanho dos quartos, ele planeja ela num papel. É muito interessante, né? O que a pessoa tem que estudar mesmo, por causa que precisa de fazer muita conta e tem que ser, olha, muito bem feita, porque a casa é o lugar aonde estamos, né, que nos protege da chuva, do vento, do sol, né? Então ela é muito importante. Então, o arquiteto é o principal, é ele que vai planejar como será a casa. Temos o outro também. Ah, é o pedreiro. Ele executa trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Olha, o pedreiro é aquele que vai fazer a casa, só que ele não pode fazer sem ter uma planta. Então, o arquiteto passa para o pedreiro. Então, o pedreiro começa a fazer a casa, fazer a parte de baixo, que chama-se alicerce, né? Depois que eles fizerem, ele vai levantar as paredes. Então, ele não faz nada se ele não tiver um esquema de como será aquela casa. Então, olha, o pedreiro, ele é uma parte também dos profissionais que fazem uma casa. Vamos ver o próximo. Ah, o próximo é encanador. Você sabe o que é um encanador? Bom, o encanador ou um bombeiro hidráulico é um profissional na área de construção civil, responsável pela instalação e manutenção de sistemas usados para água potável ou esgoto e drenagem em sistema de encanamento. Olha, depois que a casa é feita, depois que a casa é levantada, vai ser a hora de se colocar os canos para a água chegar dentro de casa, chegar num banheiro para tomarmos banho, chegar na cozinha para lavarmos uma vasilha, né, lavarmos a mão. Então, o encanador, ele que traz a água para dentro da nossa casa. Então, vocês estão vendo aí, olha, que ele está mexendo no cano. Pois é, vocês não veem muito, porque o cano, ele fica dentro da nossa parede. É bem feito, para não ficar aparecendo do lado de fora. Então, o serviço do encanador é importante também, e para a construção de uma moradia. Vamos ver o próximo. Eletricista. Será o que o eletricista faz? Você sabe? Bom, vou mostrar para vocês. Ó. O eletricista é aquele profissional que executa instalações, reparos e vistorias em sistemas elétricos, podendo cuidar de instalações de indústrias, de residências, que são casas, e de prédios também. Olha, ele é que traz a luz para dentro da nossa casa. Olha, quando você
apaga e acende uma luz, é a eletricidade chegando dentro da sua casa. Imagina se não existisse o eletricista. Como queríamos fazer quando chegasse a noite? Ia escurecer, não é mesmo? Até mesmo, você sabia que a energia que chega no chuveiro para a água ficar quentinha? Se não fosse a eletricidade, iríamos tomar banho gelado. E não é nada legal, né? Então, o eletricista também faz parte de uma construção de uma casa. Vamos agora ao serralheiro. Bom, vamos ver aí o que é um serralheiro? O serralheiro é o profissional que trabalha na serralheria, desenvolvendo cortes, furações e solda em materiais como ferro e alumínio, produzindo peças como porta, janela, grade, várias coisas. O serralheiro, ele é importante, é ele que faz as portas, é ele que faz as janelas, mas olha, as de aço, porque temos também aqueles que fazem de madeira, né? Então, é muito importante também, porque o portão da casa, ele nos protege, né? A gente vai dormir, a gente tranca tudo e ele nos protege. Então, a função do serralheiro também é importante numa construção de uma casa. Nós temos também o carpinteiro. Vamos ver o que o carpinteiro, ó. O carpinteiro tem estruturas de telhado que trabalha com a construção de armação de madeira para telhados. E ele é responsável pelo planejamento do serviço. Então, olha, o telhado da nossa casa, né? O carpinteiro é a função dele, de fazer o telhado. E ele também pode fazer portas, porque mexem com madeira, né? Então, o carpinteiro também. Imagina uma casa sem um telhado, né? Então, o telhado também é fundamental para nossas moradias. Bom, nós temos também, olha, depois que a casa está pronta, bem arrumada, nós temos o pintor. O pintor em construção civil e decoração é o profissional responsável pela proteção e decoração de paredes e outras superfícies mediante aplicação de tinta. Então, para a casa ficar bem bonita, nós temos também aí o pintor, que ele pinta a casa do jeito que você quer, da cor que você quer. E olha, o pintor, a profissão dele também é muito importante, por causa que ele mostra que a casa, quando nós falamos assim, vamos na minha casa, minha casa tem um muro verde, tem um muro azul. Então, assim, ó, identifica a nossa casa quando pintamos ela. Vamos lá. Nós temos também o azulejista. Você sabe do azulejista o que ele faz? Vou mostrar, olha, é o profissional responsável por assentar pisos, azulejos, pavimentos, ladrilhos e etc. O chão da sua casa é de cerâmica? Então, precisou de um azulejista para poder colocar o piso. Também tem na cozinha, tem no banheiro. Então, olha, a função do azulejista é muito importante também. Deixa a casa mais bonita e mais aparentada. Bom, então vamos lá na hora da nossa atividade. Já que agora nós já descobrimos quais são os profissionais na construção de uma casa, nós vamos fazer atividades. Vamos lá, na página 158. Está dizendo assim, ó, quem constrói a moradia? Então, agora é hora de colar. Agora vamos conhecer alguns profissionais que participam da construção da casa nova da família de Fernanda. Então, vamos lá. Lá na página 247, nós temos alguns adesivos aí, alguns encartes, né? Que nós vamos recortar agora e colocar cada um na sua função. Então, eu vou aguardar um minutinho aí para vocês irem lá na página e recortarem. Qualquer coisa, dê um pause no vídeo aí, tá? Porque aí nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Estou te aguardando. Muito bem. Conseguiram aí? Recortaram direitinho? Agora, nós vamos encaixar cada um aqui no seu. Vamos lá, olha. Aqui está falando, olha, desenhou a planta da casa e escolheu os materiais de construção.
Quem desenha a planta da casa? Vocês lembram? Isso mesmo, é o arquiteto. É isso aí. Então, vocês vão pegar o arquiteto lá e colocar no primeiro quadradinho aí. Isso. E o próximo, olha, cavou a fundação e construiu as paredes. Vocês lembram? Quem constrói a nossa casa? É o pedreiro. Isso aí. Então, olha, o próximo. Montou a canalização de água. Isso mesmo. Não, vocês estão de parabéns. Então, olha, instalou o sistema elétrico. É o eletricista. Isso mesmo. Vamos na próxima página que nós vamos continuar. Olha. Colocou as janelas e portas. Isso mesmo. E quem que fez o telhado? Ah, isso aí, tô gostando de ver. Pintou as paredes, portas e janelas. Isso mesmo, é o pintor. E azulejou os azulejos e os ladrilhos. Isso mesmo, é o azulejista. Isso aí, ficou muito legal essa atividade, né? Também gostei de descobrir as profissões de quem constrói as casas. Então vamos agora, hora de numerar. Observe as cenas e numere na ordem dos acontecimentos. A história da construção da casa de Fernanda. Bom, aonde vocês acham que é o número 1? Nós temos um quadradinho com trator, outro quadradinho com uma casa, que é a casa de Fernanda, lá tem até, né, o que a gente fez lá, que a gente fez no início, o vasinho de flor, né, o lacinho azul. Depois nós temos ela aqui de tijolos, é a casa de Fernanda sendo construída. E árvores, qual seria o número 1? Isso, antigamente lá na casa da Fernanda, onde construiu, tinha árvores. Então, o pai dela contratou uma pessoa, né, para poder limpar o terreno para construir a casa. Então, lá onde que eu tratou é o numeral 2. Depois tem aqui embaixo, que é o 3. É o pedreiro construindo a casa de Fernanda. E por último, a casa de Fernanda. Bem bonitinha a casa dela, né? Então, chegando ao final da nossa aula. Vou deixar, olha, uma atividade para vocês. Lá na página 161, 162 e 163, que vai falar algumas coisas referente à sua casa. Combinado? Bom, eu sei que vocês são capazes de fazer, sei que vocês são inteligentes e sei que vocês não estão deixando de estudar em casa, não é verdade? Então, um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus e lembre-se, hein? Juntos no caminho certo.